As Minas Sem Filtro. Sem filtro. Um oferecimento Unesc, a nossa universidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso podcast As Minas Sem Filtro, o espaço para a gente trocar ideias sobre temas que envolvem o universo feminino. Esse podcast tem o oferecimento de Unesc, a nossa universidade. Eu sou Fernanda Cunha, no Instagram, @soufernandacunha, sou comunicadora da Atlântida Floripa. E nessa bancada maravilhosa vamos começar a apresentar Larissa Guerra, minha parceiraça de programa das Minas. Oi, Lari. Oi, Fer. Oi, meninas. Tudo bem? Estou super ansiosa para mais uma conversa. Tenho certeza que vai render um papo muito bom hoje. Sou comunicadora da Atlântida de Blumenau, também jornalista e chefe de cozinha. Oi, Duda. Tudo certo com você? Oi, Fer. Oi, meninas. Tudo certo? Prazer estar aqui para mais uma conversa. Tenho certeza que essa vai ser demais. Eu sou a Duda Dal Ponte, apresentadora do GE, e também tenho participações com vocês no As Minas em Campo, do programa das Minas. Que coisa boa. E junto com a gente, remotamente participando também, a pró-reitora de Planejamento Institucional da Unesc, Gisele Coelho Lopes, que está aqui com a gente para falar sobre carreira. Olá, Gisele, se apresenta para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo. Seja bem-vinda. Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gisele, sou aqui de Criciúma, estou pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unesc. É uma alegria estar aqui nesse papo legal com essas minas, né? Que tem uma representação feminina aí na área da comunicação. Então, vamos fazer um papo legal nesta oportunidade. Que demais. E quem está aqui com a gente também presencialmente é ela, Michele Borba, que está aqui com a gente. Ela é sócia proprietária, inclusive, de uma empresa corporativa de RH, né, Mi? Seja bem-vinda. Olá, prazer. Estou bem empolgada com a nossa conversa hoje. Eu sou a Mi, formada em psicologia, especialista em gestão de pessoas e também em análise do comportamento. Então, hoje eu atuo na área de gestão de pessoas, com treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção. Vai ser muito legal esse papo, porque a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse lance do mercado de trabalho voltado mais para as mulheres, né? Como que isso tem impactado também o mercado de trabalho. Então, vai render muito papo legal aqui hoje, hein? Sim, com certeza. E para começar o nosso episódio de hoje, eu vou direto lá falar com a Gi, que está remotamente com a gente. Gi, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que você estruturou a sua carreira, assim, para a gente só começar o papo. Nossa, falar de carreira é uma coisa tão gostosa. Posso dizer que a minha carreira ela aconteceu a partir de uma menina que tinha um projeto de vida, né? Um propósito. Então, quando eu iniciei a minha formação em administração, aliás, muito antes disso, eu acredito que começou lá quando eu tinha 14 anos. Eu comecei numa máquina de costura. Já imaginou? Que legal. Demais. E aí, sim, lá posso dizer para ti, em 1995, eu era uma garotinha de 15 anos que começou numa máquina de costura, tinha muitos sonhos e dali eu comecei a me desenvolver dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, em 99, eu entrei no ensino superior e comecei a me desenvolver dentro da empresa. E aí, quando eu comecei a me perceber, eu já estava gestora na área de planejamento nesta empresa. E aí, quando eu concluo o ensino superior, eu sou convidada para entrar na docência, mas também na área de consultoria empresarial. Então, posso te dizer, com 25 anos, eu já estava numa carreira de negócios, dando consultoria para várias empresas e também atuando no ensino superior. E depois, dali, eu comecei a fazer especialização, fiz gestão de pessoas. Eu vi que temos uma colega aqui nessa mesa na área de gestão de pessoas. Eu também sou especialista nessa área. Aí, em 2008, fiz o meu mestrado, concluí meu doutorado. E aí, dentro da universidade, eu começo a ter os meus espaços, onde eu consigo, né, a partir das relações que a gente tem, a partir do trabalho que a gente imprime no nosso dia a dia,
eu fui convidada para ser assessora dentro de uma área da universidade. E aí, em 2014, fui convidada pela atual reitora para ser assessora dela. E aí, por obra do destino, eu posso te dizer que lá em 2003, a reitora foi minha professora. E aí, ela me convidou em 2014 para ser sua assessora. E em 2017, fui chefe de gabinete da gestão da reitora, atual reitora. E depois, em 2020, no ano da pandemia, eu fui convidada para ser pró-reitora. Então, posso dizer assim que é uma carreira que aconteceu pelo empenho, né, dedicação, mas me encontro na profissão, na área de gestão, que é uma área que eu sou apaixonada. Uau, inspirador, né? Começamos com tudo o nosso papo. Muito bom, e é muito legal isso, porque eu acho que cada uma de nós, né, teve uma construção diferente, né? Não existe uma fórmula, né, de, tem que ser feito assim, assim, assado, né? Acho que cada uma vai construindo realmente, né, da maneira que as oportunidades também vão surgindo, assim, né? Eu comecei a minha carreira no rádio já, porque o meu único emprego até hoje foi ligado à comunicação com rádio. E eu comecei de uma maneira muito inesperada. Eu ingressei no mercado de trabalho sem ter até um pouco de noção da dimensão que era, né? E do tanto de possibilidades que se tem quando se quer inserir no mercado de trabalho, assim. Então, eu acho que eu tive uma grata surpresa, assim, de ser inserida num meio que eu me identifiquei muito até hoje, né? Que eu me identifico até hoje. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo que isso acontece comigo, daqui a pouco com uma outra pessoa é completamente diferente, né? E até mesmo, esse lance de terminar ensino médio, cara, nem sempre tu vai terminar o ensino médio e tu já vai querer saber, já vai conseguir ter essa dimensão, né, do mercado de trabalho, para onde que eu vou, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Então, tudo isso eu acho que é muito particular e isso encanta muito, na verdade, né? Pra ti, Lari, como que foi essa percepção, assim? Nossa, eu acho que eu sou a pessoa que já fez de tudo nessa vida. Comunicadora e chefe de cozinha. Muitas coisas. Na verdade, eu sempre quis ser jornalista, era um sonho, assim, desde criança. Porque eu sempre fui a criança faladeira, a criança que tirava a nota boa em português, mas não ia bem em matemática. Então, quando eu tinha uns 10 anos, eu já tinha muita clareza, assim, de que eu ia ser jornalista. Legal. Eu gostava muito de ler, eu gostava de revista, jornal, essas coisas. E aí, fui fazer faculdade de jornalismo, passei logo de cara no vestibular, aquela festa, aquela coisa toda. E já lá pela metade da faculdade de jornalismo eu pensava, mas será que é isso mesmo que eu quero, sabe? Mas Quem eu nunca? também gosto de outras coisas. Eu também, sabe, queria estudar outras coisas. E aí me formei em jornalismo, né? Nesse período da faculdade, eu trabalhei de estagiária no SUS. Eu trabalhei vendendo, eu não posso falar a marca aqui, mas era um celular que funcionava via rádio, que era muito moda nos anos 2000, assim, entre executivos, sabe? Era chique. Que legal. Isso. Trabalhei em livraria também, trabalhei, assim, em vários lugares. E aí, quando eu comecei a trabalhar em jornal, faltava 6 meses para me formar. E eu pensei, meu Deus, agora eu preciso de um emprego na área, né? Porque senão eu vou ter um diploma e eu não vou ter para onde ir depois. E aí, comecei a trabalhar com política. Fui direto para noticiário de política. Olha só. Política, eu fui para economia. Depois eu voltei para noticiário de política, fui editora de jornal, fui repórter, fui capista, fui segurança geral, litoral, fiz tudo que vocês pensarem dentro de redação. E aí, em 2015, eu estava morando em Blumenau, eu comecei a pensar, olha, eu acho que tá legal, eu gosto da minha carreira aqui, mas eu acho que vou fazer outra coisa também. E aí, fui fazer faculdade de gastronomia. Em 2017 eu me formei e quando eu me formei eu saí do jornalismo e abri meu restaurante, comecei total uma nova carreira do zero, assim, com 30 anos quase. E que legal que a gente, acho que até falando um pouco desse lance de evolução de sociedade, assim, da gente ter essa possibilidade, né? Nossa. De ser 1000 coisas, assim. A gente pode realmente ser o que quiser, né? E de hoje ter coragem, né? De falar, Exato. vou largar isso porque não estou feliz aqui. Vou sair do essa quentinho, carreira. né? Do acomodado, de onde tá cômodo, né? Pra buscar outras alternativas. Muito legal. E você, Duda? Então, eu sou mais nova, né? Pra quem não lembra da minha idade do outro podcast. Eu tenho 22 anos, apresento Globo Esporte, mas assim, eu desde pequena sempre fui muito comunicativa, sempre soube que queria algo relacionado à arte ou comunicação. Só que eu também, na escola, eu era muito boa em matemática, em química, em física. Então, os professores sempre falavam, tem que fazer uma engenharia ou medicina, porque, né, foi recente isso. Então, no ensino médio, era mais ou menos 2013, 2014, o pessoal queria muito que eu fosse pra medicina, porque era moda.
E aí eu fiquei pensando, será que eu faço isso? Mas não era o que eu queria, o que estava dentro do meu coração. Eu falei, não, vou para a área que eu quero mesmo. Escolhi o jornalismo. Desde pequena eu falava para minha mãe que eu ia ser atriz e fotógrafa. Então eu fui pro jornalismo, que eu achei que seria a área que eu teria mais chance de chegar onde eu queria. E atriz é um pouco mais difícil, né? Tem que se mudar, muito nova. E aí comecei a fazer faculdade, e dentro da faculdade, já no primeiro semestre, tem uma matéria de jornalismo esportivo. E eu me identifiquei super. Falei, é com isso que eu quero trabalhar na minha vida. Mas claro que antes eu vou ver possibilidades. Aí eu fiz um estágio até com o reitor da UFSC, o falecido Cancelier. Eu trabalhava no gabinete dele na assessoria de comunicação. E aí depois eu fui para a TV da universidade, a TV UFSC. Daí já vi, esporte e telejornalismo que eu quero, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E aí em 2019 a gente montou um grupo de mulheres para cobrir a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E legal. aí foi aí que foi a virada de chave da minha carreira, assim, porque eu acho que a gente conta muito com estudo, mas também conta muito com sorte, com pessoas que surgem no nosso caminho, né? Então, quando uma professora surgiu dizendo, vamos montar um grupo, uma colega também, vamos montar um grupo, a gente montou. E aí foi onde eu fiz narração, comentário, reportagem. Eu fiz uma narração de um jogo do Avaí que explodiu, Sport TV, colocando para todo mundo ouvir. Muita gente começou a me chamar. Então eu falei, cara, é isso que eu quero, pronto, me encontrei. Só que antes eu precisava entrar na NSC, que era o meu objetivo, assim, aqui em Santa Catarina. Então eu comecei a falar, eu estava trabalhando na Secretaria de Educação, aí depois passei por uma empresa de economia também, fazendo estágio. E aí eu, cara, como é que eu vou entrar na NSC para botar em prática o que eu quero? Aí eu comecei a falar com o recém-chegado do Rio de Janeiro, Fabrício Vitorino, que era gerente do digital. Eu falava, porque eu achava a porta mais fácil, assim, né, de entrar do digital, porque eu já tenho experiência, eu já trabalhei com assessoria, com redes sociais, então TV, eu só tenho a TV UFSC, não sei se dá pra entrar, me dá uma vaga na TV, né? Aí ele me ajudou, assim, ele falou, não tem vaga de estágio, eu queria estágio, eu não queria trabalho, porque eu tava ainda na faculdade, então eu queria me dedicar à faculdade. Aí ele conseguiu abrir vagas de estágio, eu fiz a seleção, passei. Aí do estágio, eu acho que eu fiquei 8 meses, aí eu me formei. Fui contratada repórter do digital também, na área geral. Eu escrevia sobre tudo. E sempre quando tinha algo de esporte, eu falava, tá pra mim, eu quero. Aí comecei na TV fazendo algumas chamadas também do digital na TV. O pessoal gostou de mim, até que surgiu a oportunidade, eu fui convidada a apresentar o Globo Esporte. E aí eu cheguei no objetivo. Agora já tô traçando os próximos para alcançar também. Olha ela. Legal. E a Michelle é nossa convidada também, como a gente falou no início do podcast, na apresentação. Você é sócia proprietária de uma empresa desse meio corporativo, né, e RH. Mas falando agora mais pessoalmente, assim, como que foi essa estrutura, assim, de objetivo de carreira para você, Michelle? Então, eu sempre fui muito mais, diferente de vocês, eu acho, eu sempre fui muito mais ouvinte do que comunicadora. Então, eu sempre ouvir as pessoas sempre me fascinou muito. E acho que foi daí que eu vou fazer psicologia, acho que a minha formação vai ser em psicologia. E comecei a psicologia muito na ideia de não digo não. Então, tudo que me ofereciam, eu estava dizendo, tô topando, né? Fiz estágio em hospital, fiz estágio em colégio, escola. Eu fiz estágio, olha, acho que em todas as áreas. Fiz estágio na clínica, que eu imaginava que eu ia amar, e aí foi, tipo, decepcionante, assim. E aí eu comecei a entender aquilo que era pra mim e o que não era pra mim, né? Então eu comecei dentro da área da psicologia a excluir as coisas que eu, tipo, acho que isso aqui não. Então, hospital, não. Escola, não. Clínica, não. E aí eu, putz, caramba, e agora? E aí, do nada, assim, eu vi uma vaga de estágio na área organizacional e eu pensei, já que eu não tô gostando de nada, né? Por que não? E aí fui. E nisso comecei a aprender, na verdade, né? A trabalhar com recrutamento e seleção. E aí eu fui entendendo que, na verdade, esse trabalho tem muito a ver com conectar as pessoas, assim, né? Com alguém que está buscando uma nova oportunidade ou alguém que está buscando mudar a sua carreira, e aí tu vai lá e conecta com uma empresa que está precisando daquilo, assim, com uma equipe que está precisando daquilo. E isso começou a me encantar dentro dessa área, assim, a possibilidade de conectar as pessoas, de fomentar novos objetivos dentro das empresas ou dentro da carreira das pessoas. E aí eu fui entendendo que era isso que fazia sentido para mim, assim, naquele momento. E foi onde eu comecei a me especializar um pouco mais. E aí dessa oportunidade,
dessa área veio a oportunidade de montar a empresa e foi, assim. Então, fluiu. não foi com muito planejamento mesmo, assim. Eu planejei, eu pensei em objetivo. Não, foi. E quando eu olhei, eu já estava dona da empresa e ok, vamos. Ai, como é legal isso, né? Só da gente compartilhar aqui, ouvindo a Gisele, a Michelle, a Duda, a Lari e eu mesma também, como a gente vê como é muito particular, como cada uma tem a sua história, a construção, ela realmente é muito individual, assim, né? E agora, vamos falar com a Gisele. Gisele, a gente gostaria de saber, na sua visão, como pró-reitora de Planejamento Institucional da Unesc, na sua visão, quais são as habilidades e o conhecimento que hoje a gente precisa ter com relação ao mercado de trabalho, assim, o que você considera mais importante? Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de uma série de skills, né, que, querendo ou não, impactam diretamente na vida das pessoas, que é a performance dela, né, no ambiente de trabalho. Então, o que seriam essas competências, né? Hoje, quando nós estamos falando do mundo tecnológico, né, onde a tecnologia e a vida e o mundo físico, né, o mundo virtual e o mundo físico, eles estão em plena fusão, é necessário que a gente desenvolva skills comportamentais e skills que a gente chama das hards, né, aquelas competências técnicas, aquelas que implicam diretamente no fazer, aquilo que é a habilidade do ser humano. Então, quando nós estamos olhando para esse novo conceito, né, um novo cenário que nós estamos vivendo, o homem, ele começa a ser convocado para ter entregas um pouco diferentes das quais o mundo analógico, né, esse mundo que não tinha tecnologia, demandava. Então, por exemplo, hoje eu preciso, né, desenvolver mais a minha capacidade analítica do que aquela capacidade de coletar o dado propriamente dito. Por quê? Porque com o advento da inteligência artificial, né, de todas a internet das coisas, a Big Data, então, todos esse cenário tecnológico, a informação ela está mais à disposição do homem. Então, é necessário que esse profissional, nesse novo tempo, esteja preparado para lidar com a informação e fazer dela soluções para poder imprimir no seu dia a dia. Por exemplo, né, hoje, se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo hoje, a internet, ela te traz muitas coisas na palma da tua mão. E, querendo ou não, se nós não sabermos utilizar essa informação, de nada ela terá significado na nossa vida. Então, a era do conhecimento, ela já ficou para trás. Hoje nós estamos na era da inteligência. Por isso que hoje nós estamos muito ouvindo falar sobre smart cities, né? Cidades inteligentes, negócios inteligentes, a área da saúde de forma inteligente. O que significa isso? Significa que o ser humano está à disposição da tecnologia para desenvolver o seu intelecto, para poder desenvolver soluções que possam melhorar a condição de vida das pessoas. Por isso que, né, dentro da sociedade 5.0, a gente tem trabalhado muita perspectiva, né, do homem trabalhando em função de resolver os problemas sociais, os problemas de ordem, né, ambiental, os problemas para melhorar a condição de vida das pessoas. Então, que competências são essas, né? O Fórum Mundial Econômico, ele diz o seguinte: é necessário ter uma capacidade analítica, capacidade de resolver problemas, senso crítico, né, para poder entender o contexto e propor novas soluções para poder ampliar, né, e melhorar a condição de vida das pessoas, ter resiliência, ou seja, preciso saber me adaptar em diferentes contextos, preciso ter capacidade, né, de dialogar com os diferentes, que é, né, respeito às diversidades, às diferenças e também a capacidade de resolver conflitos. Então, essa nova realidade, ela demanda um ser humano hiperconectado com as tecnologias, mas também com o contexto que ele está inserido. E aí você vai me perguntar, tá, Gisele, é fácil a gente encontrar pessoas com todo esse know-how, com todo esse pacote de competências? Aí eu digo para vocês que hoje está sendo um grande desafio, e a nossa colega psicóloga da mesa pode né, confirmar aqui, o grande desafio de nós encontrar
encontrarmos profissionais preparados para esse novo momento. Mas teve uma das colegas ali, acho que não foi a Fê, foi a outra, que mencionou que já fez jornalismo, já fez gastronomia, e aí que está, né? Posso te dizer que você está na esteira desse novo tempo. Que esteira seria essa, né? Que as nossas competências, elas são cíclicas, por conta da velocidade de que a informação está se transformando no nosso dia a dia. Então, nós precisaremos também nos preocupar em desenvolver novas competências para que a gente possa se adaptar a esta nova realidade. E esse é o grande desafio. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz uma graduação. Será que isso é suficiente? Eu digo a vocês, não sei se é uma notícia boa, se é uma notícia ruim, para mim é boa, porque eu gosto de sempre buscar o conhecimento, né? Mas eu digo que a gente vai ser um sujeito que estaremos sempre inacabados, sempre buscando o conhecimento para poder estar respondendo esse novo contexto que estamos inseridos. Perfeito. Qual que é a sua visão sobre isso, já que ela fez a provocação também? Sim, eu acho que a fala da Gi, tem muito a ver com toda a nossa narrativa aqui de apresentação, porque a gente está nesse processo de mudança, né, de como identificar a carreira e como entender a nossa carreira, né? Tem um conceito que a gente está utilizando bastante nessa área, que é o lifelong design, que tem muito a ver com isso, assim, de que a gente está nesse processo de aprender o aprender, né? Que é justamente mudar o conceito de aprendizado, né? Então, se a gente olhar lá atrás, feudo e revolução industrial, enfim, a gente entendia que aprender a ser sapateiro, aprender a ser tecelã, enfim, eu aprendia isso e eu ia até o fim da minha vida, né? E agora não, agora a gente está entendendo que com a tecnologia as coisas estão mudando tão rápido que a gente também muda muito nesse sentido, né? Então, cargos que existiam há 10 anos atrás, eles não existem hoje. E cargos que não existiam há 10 anos atrás, eles são realidade e eles estão num boom de mercado atual. Então, o nosso processo de aprendizado, ele precisa ser um processo atual mesmo, né? Então, a gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas e aberto a entender novas coisas e olhar o universo muito nesse sentido. Eu acho muito doido isso, porque às vezes a gente sabe disso, que as coisas estão mudando, que a tecnologia é rápida, mas às vezes a gente entra numa profissão porque a gente ficou muito tempo se inspirando naquilo de como era antigamente. O jornalismo tem muito disso. Quando a gente chega no primeiro semestre, tem muita gente ainda que quer trabalhar em jornal impresso, que quer fazer o jornalismo diário, de viajar horrores, de andar muito, sair muito da redação, de fazer o telejornalismo sem multimídia. E hoje isso é muito difícil. É muito difícil redação que tem dinheiro para botar todos os funcionários na rua todos os dias, viajando todos os dias, ou para fazer jornal impresso a rodo, ou TV, que o profissional faz só TV e não faz redes sociais, não faz outras plataformas. Então, acho que às vezes a nossa cabeça, ela demora um pouco para associar que aquela profissão está mudando e que a gente tem que mudar também, né? Porque muita gente tem um sonho de uma profissão que já não se foi. Existe mais. Ela até existe, mas ela se modificou, né? Claro. E agora só mudando um pouquinho... Que na verdade... Pode falar, Gi. Indo na linha de raciocínio da colega, na verdade, nós não estamos aqui para falar mais de profissões, que eu acredito que esse é o grande boom, né, da transformação das carreiras. Nós precisamos discutir aqui o que eu vou entregar, o que eu vou resolver. E isso muda toda a lógica da formação, sabe? Então, se o contexto hoje está me demandando que eu preciso resolver, sei lá, um projeto de cobertura de um determinado evento, eu vou lá e resolvo. Amanhã o desafio é outro. E isso muda toda a lógica de carreira, né, que nós estamos acostumados, de investir numa formação para a vida. Hoje não. Hoje é o que você vai me entregar. Não, eu posso também fazer um complemento de que tem vários aspectos, assim, que eu acho que a expectativa de vida também é muito maior, né? Antigamente tinha assim, aquela ideia, eu lembro dos meus avós muito jovens, já aposentados,
né? E meu avô era mecânico e a minha avó era cozinheira. E o meu avô, tipo assim, não, eu já sou aposentado, mas eu vou trabalhar mais um tempo. E ele trabalhava, mas sem aquele comprometimento do preciso bater cartão todo dia, né? E acho que tem muito a ver, pelo menos eu enxergo muito dessa forma, assim, eu acho que por conta disso, dos meus 20 e poucos anos, quando eu decidi fazer gastronomia, foi eu entender que, assim, que a profissão que eu escolhi aos 10 anos de idade, aos 17, que ela tinha se transformado, que eu tinha me transformado, e que não é porque você fez uma faculdade que você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, assim, que isso né? não é um problema, né? Exato. Aquilo que fazia sentido pra mim lá atrás, hoje não faz mais, e o que faz sentido pra mim hoje, lá na frente não vai fazer, e tá tudo certo, né? Isso não tira a qualidade da formação que você fez. Então, se você ter se formado em jornalismo ou em gastronomia, enfim, isso contribui para a profissional que você é hoje, né? Sim. Então, a gente precisa olhar a nossa formação como forma de contribuir para a gente pensar de forma diferente e resolver os nossos problemas de forma diferente. Agora, puxando um pouquinho mais... E tem uma questão... Pode ir. E tem uma questão muito relacionada a propósito, né? O que eu quero fazer para os próximos anos, né? Qual que vai ser a minha contribuição? Porque caso isso não esteja conectado, eu simplesmente vou acompanhar o bando, né? Ou acompanhar as ondas. E isso tem muita relação com a minha característica cognitivo-comportamental. Como que eu identifico as minhas habilidades, como que eu construo elas e alinho com as oportunidades do momento. E isso tem muito a ver com as minhas escolhas que eu faço todos os dias. Então, a orientação profissional, ela está muito relacionada com aquilo que eu construí na minha trajetória, mas o que eu vou selecionar para o futuro. E esse futuro, ele traz muitas oportunidades que não estão postas. Elas são construídas a partir da disposição das pessoas frente às oportunidades que aparecem. E como que as oportunidades aparecem? A partir das conexões que eu construo ao longo da minha vida e a partir das entregas que eu faço dentro dessas conexões. E na medida em que eu tenho isso muito claro para mim, o acesso às oportunidades ele se torna mais leve do que eu simplesmente estar buscando emprego. Que esse é o grande desafio das pessoas nesse momento. É verdade. E agora falando só um pouquinho sobre esse lance do mercado de trabalho, na sua visão, Mi, quais são as maiores dificuldades que nós, mulheres, encontramos ao tentar ingressar no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que isso existe e é muito forte até hoje, né? Sim. E a gente não pode enxergar o mercado de trabalho dissociado à construção social, né? Ao que a gente vive. Então, se a gente parar para pensar, o homem, ele esteve desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por sociedade, entendendo que ele era um provável chefe de família, alguém que certamente trabalharia ou que poderia trabalhar a partir do momento que ele quisesse, que ele poderia estudar a partir do momento que ele quisesse, e já a mulher não, né? Então, se a gente for parar para pensar, essa possibilidade de estudar e ainda assim, com autorização de um pai ou um marido, e de trabalhar, inclusive, com essa autorização, e a possibilidade de ser uma chefe de família, ela vem há um século atrás, né? Então, a gente está falando de 150 anos de a mulher podendo trabalhar sem autorização do seu pai ou do seu marido, podendo estudar, entrar numa universidade. Então, a gente precisa entender que isso é muito recente quando a gente olha para a nossa construção de sujeito, né? Então, o homem, ele está entendendo que esse espaço é dele. E a gente está começando a entender que esse espaço é nosso, né? Então, a nossa geração, ela já pensa diferente da geração, possivelmente, das nossas mães, das nossas avós e tal. Mas a gente tem muita coisa ainda, né? Então, a gente precisa mudar, os homens precisam mudar, eles precisam enxergar de forma diferente. Então, acho que é um processo ele é um processo de transformação nesse momento. Nossa, e nós ficamos muito surpresas pesquisando, até mesmo com dados do IBGE, que trazem a informação de que durante a pandemia,
o mercado de trabalho, a participação da mulher no mercado de trabalho, na verdade, retrocedeu 30 anos. Tipo, é muito assustador, assim, parar para pensar nisso, né? E como é importante a gente, de fato, estar ligada nisso, assim, né? E ir buscando também outros caminhos, né, Lari? Eu acho que passa muito por isso, também passa por a gente ter, como você falou, a noção do contexto social, Exato. né? Acho que é muito importante quando a gente lembra, por exemplo, que o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu de uma causa operária, Ele né? é triste, Porque né? eram mulheres que estavam buscando por melhores condições de trabalho, e aí aconteceu um incêndio super triste, e foram várias manifestações, até que só na década de 70, de fato, é que foi criado um Dia Internacional da Mulher. E outra coisa que me vem à cabeça é que o mercado de trabalho, principalmente durante a pandemia, foi muito cruel com as mulheres. Demais. Porque fechando escolas, as mulheres não tinham com quem deixar os filhos. E aí as empresas foram cortando e preferencialmente cortavam as mulheres, né? Então, acho que passa muito por isso. Acho que passa também por entender que a mulher tá ali para trabalhar, ela é super competente e tal, mas também tem esse aspecto de abraçar a maternidade, né? Para uma Sim. empresa. E a gente está falando, ele retrocedeu 30 anos, sendo que a gente está falando que as mulheres ganham desde pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a olhar para esses números, a mulher ela ganha 1/3 do que o homem ganha, né? Tendo, inclusive, mais anos de estudo, né? Sim. E isso tem a ver, são coisas muito pequenas dentro do aspecto corporativo, né? Porque a gente dificilmente a gente vai enxergar alguém falando de, eu vou contratar essa mulher por 1/3 da remuneração porque ela é mulher. Não, esse discurso ele não é tratado assim, né? Mas a mulher é mais flexível, ela está mais disponível a negociar, ou possivelmente daqui a 2, 3 anos ela vai engravidar e aí eu preciso entender que ela não vai poder ser líder nesse período. Então, tem várias coisas que estão dentro da nossa sociedade, até inconscientemente mesmo. A gente se comporta de forma inconsciente muitas vezes, né? Então, a gente precisa entender isso, assim, que as situações elas não vão aparecer de forma clara. Os discursos, muitas vezes, eles não são claros, mas eles estão nas entrelinhas e que geram esse tipo de informação, esse tipo de dado pra gente. É verdade. E justamente pelo ramo com que você trabalha, Michele, quais os caminhos que você enxerga que poderiam ser utilizados para estimular a participação da mulher no mercado de trabalho, ainda mais num cenário tão desafiador que a gente sabe que é hoje em dia ainda, né? Sim. Isso tem a ver com uma mudança de pensamento e uma disponibilidade de todas as pessoas dentro do mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala de comportamento inclusivo, de a gente fomentar a diversidade nesse ambiente, a gente está falando de todo mundo atuar nisso, né? Então, a liderança, né? O papel de liderança, o papel do RH, ele é muito importante nisso? Sim, com certeza. Mas a gente não pode esperar que essas pessoas se movimentem. Todas as pessoas precisam se movimentar. Eu sempre faço a analogia de que a gente faz parte de um grupo minoritário, né? Somos todas mulheres aqui. Mas se eu estiver vendo uma situação de preconceito ou uma situação de discriminação racial, né? Um preconceito com uma mulher PCD ou uma mulher preta, eu não faço parte desse grupo. Então, eu vou ficar aqui indignada, cruzando meu braço aqui, mas indignada com a situação e eu não vou fazer nada? Não, eu também preciso agir em relação a isso, né? Porque eu faço parte dessa mudança. Então, eu não posso esperar que a outra pessoa PCD venha e fale, olha, você está sendo preconceituoso. Não, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me envolver nessas outras causas. E o homem, ele precisa entender isso, né? Porque ele não faz parte de um grupo minoritário, na maioria das vezes, mas ele também tem um papel importante nisso. Ele foi protagonista da história do trabalho por muitos anos, né? A gente está falando que o protagonismo da mulher ele é muito recente. A gente tem poucos anos de possibilidade de mulher em cargos de liderança. Então, o homem tem uma participação muito importante, né, nessa história e a gente, como mulher, a gente precisa se apoiar, né? Então, a Sheryl, que é uma líder... Sheryl Sandberg. No Facebook.
ela tem um livro que o nome do livro é Faça Acontecer, que ela fala muito isso, né? O quanto até ela chegar nessa posição, ela se olhava muito, em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma impostora, que eu não devo estar aqui ou que eu não deveria estar aqui. E ela vai falando o quanto ela foi entendendo que ela precisa entrar numa sala 100% masculina e pegar a cadeira e sentar. E se ela puder levar outra mulher, que ela leve junto. E se tiver outra mulher ali, que ela dê espaço para que aquela mulher fale. Então, isso tem a ver com a nossa mudança de comportamento. Verdade. É verdade. Hoje, e agora há pouco a gente estava comentando justamente sobre como a pandemia impactou, né, negativamente nesse lance do mercado de trabalho para a mulher, com a participação da mulher, né? Que acabou retrocedendo muito, mas em contrapartida, a pandemia fez com que a tecnologia fosse uma ótima aliada justamente para quem estava ali buscando se atualizar, aprofundar ainda mais os conhecimentos e tudo mais, né? Como que vocês, né, como pró-reitora de Planejamento Institucional da Unesc, percebeu isso, assim? Então, se a gente olhar na série histórica, na década de 70, sabe quantos % tinha de mulheres cursando ensino superior? 25%. Essa era a realidade das mulheres na década de 70. Se nós olharmos a partir dos anos 2000, nós estamos com um quantitativo de 52,6% das mulheres já cursando ensino superior. Essa realidade, ela é representativa nas nossas instituições de ensino. Então, nós temos hoje uma parcela significativa de mulheres que estão atuando no mercado de trabalho, mas também estão no ensino superior. Então, eu posso te dizer que na universidade a presença feminina é muito forte, né, em todos os cursos e todas as áreas do conhecimento. E aí vou dizer na questão da gestão da universidade, vou falar pela universidade que eu participo. Hoje a universidade ela é comandada por uma mulher, né? E somos 2 pró-reitoras, então são 3 mulheres na gestão superior de uma universidade. Além da alta predominância em níveis de coordenações de curso e também de graduação, né? Mas também coordenações de cursos de estrito sensu, que são mestrados e doutorados. Então, no campo acadêmico, as mulheres estão tendo maior participação na área de gestão, né? E também na docência. Então, eu posso dizer assim que ao longo da série histórica, a mulher ela começa a ampliar a sua participação. No contexto do trabalho, eu posso dizer a vocês que eu tenho trabalhado muito de que eu lido com pessoas. E por mais que a gente perceba que há um preconceito velado, né, como disse a nossa colega ali, existe um preconceito velado. Acredito que nós, mulheres, precisamos enxergar o contexto de uma forma mais isonômica. Porque na medida em que nós nos colocarmos na condição de talentos e que estamos ali para colaborar e complementar uma atividade profissional, esse contexto começa a se modificar. No entanto, a tradição ainda ela é muito presente no contexto organizacional. E essa tradição valoriza implicitamente a presença masculina por conta da racionalidade no processo de tomada de decisão. Então, a mulher ela precisa construir essa... Eu sempre digo que muitas vezes eu preciso me masculinizar para poder conquistar alguns espaços. E isso você precisa ter um esforço um pouco maior, além daquilo que, se não houvesse tamanha resistência, seria necessário. Então, eu concordo com os colegas, né, quando a gente percebe que há um arrefecimento de muitos anos por conta da pandemia, mas eu acredito que nós precisamos, como mulheres, enxergar o cenário como esse é o meu lugar. Eu não posso subestimar a minha capacidade por conta de que existe tal resistência. Eu preciso resistir a esse cenário. E aí, como mulheres, a gente precisa desenvolver a sororidade, que é isso que a colega falou. Eu preciso valorizar a presença feminina por conta desta necessidade de ampliação de forças.
Não, mas olha como é incrível, a gente estava ouvindo e conversando, como é importante esse exemplo da liderança, né? De você ter uma reitora, 2 pró-reitoras. Tenho certeza que muitas estudantes que convivem com esse ambiente universitário se enxergam, conseguem se enxergar, porque tem esse exemplo, né, de ter uma liderança. Inspira, eu acho que é muito o que a Sheryl também fala no livro, assim, de quando você tem uma mulher num cargo de liderança, você pode ter certeza de que ela está inspirando outras mulheres e de que muitas mulheres se veem representadas e se veem com uma possibilidade, né? Porque uma coisa é você, às vezes, estar num ambiente universitário, onde há essa pluralidade, onde há diversidade, onde você vê as mulheres conquistando espaço. E a outra é você conviver, às vezes, num ambiente onde não é bem assim, onde você, mulher, acaba se sentindo tolhida, né? Eu tenho muitas amigas, eu tenho 34 anos, eu tenho muitas amigas que estão tendo filhos e muitas amigas com medo de voltar da licença maternidade, sabendo que podem ser demitidas. Eu conheci, dias atrás, uma mulher que me falou que no dia em que ela descobriu que estava grávida de gêmeos, ela descobriu que tinha passado no doutorado. E o orientador falou para ela, não acredito, você acabou com a sua carreira neste momento, né? Então, ainda tem muito que se avançar, né, nesses aspectos, mas é ótimo termos, né, exemplos como uma universidade com tanta liderança feminina. A representatividade, ela é muito importante, né? E a representatividade de mulheres que conseguiram equilibrar o seu lado pessoal de ser mãe e estar no mercado de trabalho, né? Tem um estudo que ele mostra que a mulher, ela cresce a carreira num ritmo muito semelhante ao do homem até os 30 anos. E depois dos 30 anos cai. É claro, a gente está falando de um período de maior propensão à mulher engravidar. Então, antes de ela engravidar, a liderança começa a pensar que essa mulher talvez não seja uma opção para assumir um cargo de liderança ou para ser promovida agora, porque ela vai engravidar daqui a pouco. Ela sai de licença maternidade, depois que ela volta, ela tem várias questões pessoais e isso pesa porque muitas vezes dentro de casa ela não tem apoio do outro lado, né? Então, quando a gente está falando de um casal heterossexual, a mulher, ela se afasta do mercado para cuidar do filho, ela volta, ela precisa se preocupar com o horário que ela deixa a criança na escola, daí ela vai para o trabalho, daí ela precisa buscar, daí ela precisa... Isso se ela não está sozinha cuidando dessa criança, né? Que ainda é uma realidade muito comum. Então, principalmente em mulheres pretas. Então, que são mulheres que já estão lutando por um espaço ainda maior que o nosso no mercado de trabalho. Ainda mais desafiador, né? Elas ainda estão, na maioria das vezes, sozinhas nisso, né? Então, é ainda mais pesado. Gente, quantas reflexões nesse papo de hoje e aprendizado também, né? E para finalizar, Gi, eu gostaria de saber de você, se você pudesse dar algum recado, assim, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Que está planejando a sua carreira ou até pensando qual carreira seguir. O que você diria para essa pessoa, Gi? Eu posso te sintetizar no seguinte, tenham propósitos. Saibam onde você quer chegar, construam uma carreira sedimentada em projetos de vida e invista tempo e energia para que você possa conquistar aquilo que você almeja. O mundo hoje, ele tem muitas oportunidades, mas nada se compara com a necessidade de nós demandarmos muito esforço para conquistá-las. Hoje, uma retórica, ela não é suficiente. Quando eu falo retórica, uma pessoa que se comunica bem, né? Vou usar esse termo. Muitas pessoas se comunicavam muito bem e se garantiam no acesso a uma entrevista de trabalho. Hoje, a colega que está aí na mesa pode me dizer um pouco mais de propriedade, porque ela está na linha de frente para processos seletivos, o que garante um colaborador para poder ascender dentro do ambiente organizacional está muito voltado para as suas competências comportamentais, ou seja, socioemocionais. O quanto que eu vou organizar a minha inteligência emocional, a minha inteligência social, o meu pacote de energias para poder empreender naquele projeto que eu acredito ou em outros projetos que valem a pena o meu investimento. Então,
tenham propósitos, mas persigam esses propósitos. Se dediquem ao máximo àquilo que vocês querem. Porque carreira depende muito de energia, depende muito de dedicação, de engajamento em prol daquilo que você acredita, de boas relações. O network hoje ele nunca foi tão importante como ele é necessário nos dias atuais. Por quê? Porque as relações, elas nos ajudam a nos conectar a diferentes oportunidades. Então, construam excelentes redes e estudem muito. Por quê? Porque as organizações hoje, elas não estão mais contratando pessoas para carteira assinada. Hoje, elas estão contratando profissionais para resolver os problemas delas. Então, essa prerrogativa de solução demanda muito de nós profissionais, um entendimento da realidade e uma dedicação para nos capacitarmos continuamente para poder responder a esta nova realidade. Então, sucesso hoje, se pudermos utilizar essa palavra, demanda muita energia e esforço, porque sem isso, posso te dizer que nenhum sucesso é assegurado ao vazio. Sucesso é assegurado com muita dedicação de tempo, conexões e conteúdo. Sobre Super o que dica. a Gi falou, eu estava pensando aqui que a gente até esqueceu de falar, o mercado de trabalho mudou, as competências que a gente precisa ter mudaram, só que a gente também tem que pensar que isso tem que vir desde a base, né? As crianças têm que ser ensinadas que o mundo mudou, a terem mais competências socioemocionais. Já tem várias escolas e projetos que estão ensinando desde pequeno a gente a pensar dessa forma, porque às vezes a gente cria diversas expectativas e quando chega lá, não é o que a gente esperava. Então isso tem que vir também desde pequeno, né? É verdade. E acho que E nessa linha de raciocínio, a gente precisa entender que a gente precisa lidar com o caos. Porque o caos hoje está posto. Sim. E a gente, às vezes, não está preparado para lidar com o caos, né? verdade. Com os conflitos, com os nãos da vida, né? É que E as coisas hoje a gente mudam vai muito lidar rápido, com né? muitos nãos. Exato. Sim. Com certeza. Por isso que a resiliência é uma palavra que está tão em alta, né? O reconstruir, porque é justamente isso, né? A gente vive a gente está num período em que a gente precisa estar se adaptando, porque tudo está mudando muito rápido, assim, né? Sim, é essa mudança mesmo de a forma de enxergar o nosso comportamento, né? Já que a gente está falando aqui de mulheres, né? A mulher, ela também precisa não só mudar todas essas competências que o mercado de trabalho pede, de resiliência, de jogo de cintura e flexibilidade para se adaptar a essa mudança como todo mundo, mas a gente também precisa, cada vez mais, assumir as posições. Para assumir as posições de liderança, a gente também precisa desenvolver a nossa capacidade de tomada de decisão, de assumir os riscos, aquilo que muitas vezes não é ensinado para a gente ainda dentro de casa, por toda uma questão social. A gente está muito nesse processo de mudança de que a gente precisa olhar para isso e cada vez mais estar pronta para assumir essa posição e quando a oportunidade aparecer, a gente agarrar ela e não ter medo de assumir a responsabilidade de se colocar nesse lugar. E não dizer que foi sorte, né? Não. Porque a impostora sempre diz, não, foi sorte, imagina. Não, trabalhei bastante para isso. Eu acho que trabalhar muito a autoconfiança, acho que para profissionais mulheres é fundamental, acho que para se posicionar e para brigar mesmo pelas posições no mercado e dizer, olha, eu tenho competência para isso, eu estudei para isso, eu não estou aqui à toa. Né? Eu acho que para uma coisa que para mim sempre fez muita diferença e quando eu falo que eu já fiz muitas coisas e foi o que me levou para o rádio, é justamente bagagem, sabe? Tudo é aprendizado, tudo é bagagem. Você não joga fora uma experiência que você teve na vida. E em algum momento você vai usar, você vai lembrar de tal situação, de tal coisa, como que você saiu nisso. Então, acho que é muito importante. Às vezes a gente se prende tanto ao propósito em si, mas a gente deixa de observar todas as oportunidades que tem no entorno e de que tá tudo bem, às vezes, você deixar um pouquinho de lado para agarrar uma outra oportunidade e descobrir um novo caminho. Assim, acho que ser curiosa, não ter medo, né? E se jogar nas coisas também pode ser um caminho interessante. Seja gentil e corajosa, né? Acho que faça as duas coisas. Use as nossas skills da melhor forma possível. Resumimos bem o final do nosso achei que podcast. terminou. Então a gente já vai por aqui Ô, finalizando. Fernanda, Diga, Gi.
Só para concluir ali nessa linha de raciocínio, a gente poderia fechar esse bloco ali pensando no Darwin, né? Porque o Darwin diz que não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que se adaptam. Exato. Então, acredito que a gente precisa, né, utilizar da resiliência, mas também aprender a se adaptar a diferentes contextos, como disse a nossa colega ali. É verdade. Gente, que baita papo que rolou por aqui hoje. E esse está sendo o nosso 4º e último episódio dessa nossa primeira temporada do As Minas Sem Filtro. Gi, muito obrigada pela sua participação. Cada fala tua foi um aprendizado e provocaram várias reflexões por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da nossa equipe de gestão e da nossa magnífica reitora, por todo o apoio, né, e o espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre mulher e sobre os nossos desafios. E também vocês estão convidadas para viverem um pouquinho a nossa universidade, conhecerem um pouco o nosso campus e ir lá visitar um pouquinho a nossa forma de gestão. Então, agradeço a oportunidade, mando um abraço para todas as demais colegas aí da mesa e desejo aí para vocês uma carreira exitosa, cheia de grandes realizações. E vamos juntas! Vamos firmes e fortes naqueles dos nossos propósitos. Demais. Sucesso. Michele, muito obrigada também. Foi uma honra pra gente trocar essa ideia, tantas figurinhas, né? E tantas dicas que você acabou deixando aqui pra gente nesse papo. Muito obrigada. Eu que agradeço por mais um espaço de representatividade, né? Por mais um espaço à mesa, a puxar a cadeira e estar aqui e poder falar. Então, muito obrigada. Bom, aproveitando então para a galera que acompanhou essa primeira temporada, né, do nosso podcast, eu continuo reforçando, tô lá no @soufernandacunha. Lari e Duda, foi um prazer fazer essa primeira temporada com vocês. 4 conversas excelentes, estou muito feliz de ter me agregado às Minas, no As Minas Sem Filtro, demais. Muito obrigada mesmo por todas as reflexões, por todos os papos, é sempre bom conversar com mulheres inteligentes, competentes e que a gente siga sempre juntas. E que não pare por aqui, né? Não, que as reflexões seguimos. continuem. E espero em breve a gente se reunir nessa mesa de novo. Exato, a gente vai terminar só dando um até breve, porque logo estaremos de volta. Tchau, Valeu, tchau, gente. Tchau. As Minas Sem Filtro. Sem filtro. Um oferecimento Unesc, a nossa universidade.